Aula 23 da Física B, uma nova parte da física chamada de calorimetria. Calorimetria é a parte da física que nós vamos medir calor. Então, é a medição de calor. Por exemplo, eu tenho um certo recipiente com um determinado líquido, por exemplo, água, eu tenho uma certa massa do líquido que está aqui, e esse líquido tem uma certa temperatura inicial. Eu quero aquecer esse líquido. Então eu vou usar uma fonte térmica, a chama do fogão, por exemplo, uma fonte térmica. Essa fonte térmica vai fornecer energia térmica para aquecer a água. Energia térmica, posso usar um sinônimo para energia térmica, calor. Então, quando eu ligo o fogão para aquecer uma água que está a uma certa temperatura inicial, eu quero aquecer para uma temperatura final, a chama está fornecendo calor para esse líquido que está aqui. Eu tenho uma fonte térmica aqui. Posso colocar dentro de um forno micro-ondas. O recipiente está lá, com a água, com uma certa massa de água, que está a uma certa temperatura inicial. Aí o forno, através da radiação, que é uma onda eletromagnética, vai fornecer calor para aquecer essa água a uma certa temperatura final. Então, eu tenho que ter uma fonte térmica para fornecer esse calor para causar aquecimento nos corpos. Então, é essa medida de calor que nós estamos falando. Como é que eu calculo esse calor que esse material tem que receber para aquecer? Como é que eu calculo o calor? É o assunto da calorimetria. Calor, na física, a gente usa a letra Q, maiúsculo, para representar calor. Então, esse calor vai ser igual. Depende da massa de líquido que eu tenho aqui, depende da massa de água, se eu tenho um copo ou se eu tenho 5.000 litros. Claro, quanto mais água, mais calor vai precisar para aquecer. Então é diretamente proporcional. Quanto mais água, quanto maior a massa, mais calor eu preciso para causar o aquecimento. A massa é diretamente proporcional. Agora, está uma certa temperatura, por exemplo, a água está em 30 graus, eu quero aquecer a 40. Aquecer de 10 graus, de 30 para 40, eu forneço uma certa quantidade de calor. Mas se eu quero aquecer para 80, não tem que fornecer mais calor ainda? Então, quanto maior a temperatura que eu desejo, mais calor eu tenho que fornecer, diretamente proporcional. Variação de temperatura. E o tipo de material? Depende do tipo de material que eu vou aquecer? Claro, tem material que você aquece rapidinho, tem material que demora mais para aquecer. Essa representação do tipo de material que eu vou usar, representado pela letra C minúsculo. Esse C minúsculo chama... Esse C minúsculo está representando o tipo de material a ser aquecido. Cada material, o nome dele é calor específico. Cada material tem um calor específico, determinado, constante. Eu quero aquecer água, a água tem um calor específico. Eu quero aquecer uma barra de ferro, a barra de ferro tem um calor específico. Eu quero aquecer cobre, qualquer material que eu tenha, que eu quiser aquecer, eu tenho um calor específico desse material. E eu tenho que usá-lo aqui, porque vai depender da quantidade de calor que esse corpo precisa.
né? Então vamos ver aqui as unidades. Unidade no Sistema Internacional. Calor. Vou escrever aqui, ó. Q é calor. Calor é energia. É energia térmica. Então, a unidade no Sistema Internacional, Joule. M é massa. A massa que o corpo possui no Sistema Internacional, quilograma. Aí vamos descobrir qual a unidade do calor específico. Variação de temperatura. Variação de temperatura é Kelvin. Mas variação de temperatura em Kelvin é a mesma em graus Celsius. Então eu posso usar graus Celsius. Tantos graus Celsius vai passar para tantos graus Celsius. A variação é a mesma, tanto em Kelvin quanto em graus Celsius. Qual a unidade de calor específico? Vamos fazer aqui. Então eu vou aqui estudar unidades do calor específico. Então eu vou só fazer estudo de unidade. Unidade de calor, Joule. Unidade de massa, quilograma. Eu quero saber a unidade do calor específico. E a unidade de temperatura, de variação de temperatura é graus Celsius. Quilograma passa dividindo e o grau Celsius passa dividindo. Então, qual a unidade de calor específico? Joule por quilograma por grau Celsius. Então, como é que eu interpreto isso? Por exemplo, tem uma substância que possui calor específico, vou chutar um valor aqui, de 10 joules por quilograma por grau Celsius. Como é que eu interpreto isso? Se eu pegar 1 quilograma desse material, e quiser aquecê-lo de 1 grau Celsius, quanto de calor eu vou ter que fornecer para esse material? Eu tenho 1 quilograma desse material, quero aquecer de 1 grau Celsius. Quanto de calor eu tenho que fornecer para esse material? 10 joules. Então aqui eu tenho a massa do material, a variação de temperatura que eu quero causar, aqui é sempre 1 kg, 1 grau Celsius. Quanto de calor eu vou ter que fornecer para esse material? 10 joules. É só colocar na fórmula. Eu quero saber o calor. A massa é 1 kg. O calor específico é 10 joules. A temperatura é de 1 grau Celsius. Quanto de calor eu vou ter que fornecer? 10 joules. Só que, vamos deixar a fórmula ali, que tem mais coisa para a gente falar ali. Vou falar mais um pouquinho de unidade. Tem uma unidade prática do calor específico. Ao invés de joule, é caloria. Ao invés de quilograma, é grama. E grau Celsius continua. A maioria dos exercícios que a gente resolve, a maioria dos vestibulares, o calor específico dado é nessa unidade prática. Caloria por grama por grau Celsius. Como é que eu interpreto isso? Ora, vamos dar um exemplo? O calor, esse aqui é dado real. O calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. Como é que eu interpreto isso? Se eu pegar 1 grama de água, 1 grama,
e eu quero causar um aumento de temperatura de 1 grau Celsius. Quanto de calor eu vou ter que fornecer para essa água? 1 caloria. Se eu pegar 1 grama de água, quero causar um aumento de temperatura de 1 grau Celsius, quanto de calor tem que fornecer para essa 1 grama de água? 1 caloria. A água é um dos materiais que maior tem... A água é um dos materiais cujo o calor específico dela é um dos maiores dentre todos os materiais. A água é um dos materiais que mais possui, que tem o maior calor específico. A água é um dos materiais que tem o maior calor específico, ou seja, a água precisa de muita energia para variar a sua temperatura. A água precisa de muita energia, 1 caloria para cada 1 grama, para variar de 1 grau Celsius, é muita energia. A maioria dos materiais, por exemplo, acho que o ferro, o calor específico do ferro, 0,2 calorias por grama por grau Celsius. Ou seja, se eu tiver 1 grama de ferro, 1 grama de ferro, para variar esse 1 grama de 1 grau Celsius, eu preciso só de 0,2 calorias, enquanto a água precisa de 1 caloria. Então, a maioria dos materiais, tem todos eles o calor específico menor do que 1. A água que possui o maior calor específico. Certo isso? Agora tem alguns detalhezinhos aqui. Esse produto, massa vezes calor específico, esse produto aqui, ó, massa vezes calor específico, recebe o nome especial de capacidade térmica. É um C maiúsculo. C maiúsculo é chamado de capacidade térmica do material. Capacidade térmica do corpo. Então, aquela fórmula do calor lá, o Q macete, né? Quanto de calor o corpo vai receber? É o Q macete, é a massa que ele possui, calor específico, variação de temperatura. Como é esse produto aqui, massa vezes calor específico, é chamado de capacidade térmica, aquela fórmula pode aparecer assim, ó. Eu não sei a massa nem o calor específico, mas foi dada a capacidade térmica. Ora, eu coloco a capacidade térmica aqui e multiplico pela variação da temperatura. Eu vou achar o calor que o corpo vai receber. Aí, às vezes eu tenho que calcular essa capacidade térmica. Como é que eu calculo a capacidade térmica? Olha, se eu tiver massa e calor específico, eu faço por aqui. Mas se eu tiver calor e variação de temperatura? Eu passo a variação de temperatura dividindo para cá, eu também calculo capacidade térmica. Cálculo, capacidade térmica. Cálculo da capacidade térmica. Tem duas formas para calcular a capacidade térmica. É massa vezes calor específico ou capacidade térmica. Passa a variação de temperatura para cá, é calor dividido pela variação de temperatura. É daqui que a gente tira a unidade de capacidade térmica. Qual a unidade de capacidade térmica? É a unidade de calor pela variação de temperatura. Então, no sistema internacional, é Joule por grau Celsius. E qual a unidade prática? De capacidade térmica. Esse é maiúsculo. Vai ser, ao invés de joule, é caloria, igual aqui, ó. Caloria. E a variação de temperatura continua sendo Celsius. Acho que é isso. Então lembrem disso aqui, ó. A água
é um material que tem maior calor específico. A água precisa de muita energia para a variação da sua temperatura. Muita energia em comparação com os outros materiais. Tá? Acho que é isso. Ah, potência. Potência da fonte térmica. Vamos lá. Lembra que eu tinha desenhado no início aqui um recipiente com líquido? Aí eu tenho uma fonte térmica aqui. Eu tenho uma fonte térmica. Essa fonte térmica fornece calor para eu provocar o aquecimento desse líquido que está aqui no fogão. Aí eu sei então, se eu souber quanto de calor essa fonte fornece com o passar do tempo, por exemplo, essa fonte térmica, essa chama minha aqui fornece 500 joules por minuto. Ou seja, cada minuto que esse líquido estiver recebendo calor da chama, a cada 1 minuto ele está recebendo 500 joules de energia. Pode ser outros números. Pode ser 220 joules por hora. Então, se esse líquido ficar nessa chama aqui durante 1 hora, vai receber quanto de calor? 20 joules de energia. No sistema internacional, qual unidade de calor? Joule. Qual unidade de tempo? Segundos. Se eu sei quanto de calor que essa fonte fornece por segundo, eu sei a potência dessa fonte. Potência, P maiúsculo. O que é potência? O calor que essa fonte fornece enquanto estiver ligada, pelo tempo que ela estiver ligada. Então, no sistema internacional seria joule por segundo. Então, por exemplo, essa fonte fornece 150 joules por segundo. A cada 1 segundo que a chama estiver ligada, ela fornece para a água, para aquecer a água, 150 joules de energia. Já vimos isso aqui antes, na eletricidade, quando a gente dizia assim, ó, uma lâmpada para iluminar adequadamente, ela precisa de 50 joules por segundo. A cada segundo, a lâmpada precisa de 50 joules de energia elétrica. Aqui é energia calorífica, energia térmica, mas a ideia é energia pelo tempo. Aqui nós aprendemos a transformar joule por segundo em watts. Então a gente dizia assim, a potência da lâmpada é de 50 watts. Não podemos esquecer nunca que watts é joule por segundo. A mesma coisa aqui. Se essa fonte térmica possui a capacidade de fornecer 50 joules por segundo, eu posso usar aqui watts. Então a potência dessa fonte térmica é 150 watts. Se a potência for de 500 joules por minuto, é a potência dela. 500 joules por minuto, mas aqui eu não posso transformar para watts, eu tenho que passar para segundos. Então aqui eu ficaria dizendo, repetindo, enquanto essa fonte estiver ligada, ela fornece 500 joules a cada minuto que ela estiver ligada. Se ficar ligada 2 minutos, vai receber 1000 joules. Com esse 1000 joules, qual a variação de temperatura que ela vai causar? Aí eu posso calcular o calor pelo tempo e sei qual a variação de temperatura que ela vai causar, por exemplo. Entenderam? Grande abraço.